As pessoas em situação de rua enfrentam uma série de desafios diários. O Paulo Bahia conversou sobre isso com o presidente do projeto Mudando Vidas. Um dos grandes problemas enfrentados nas grandes cidades, não só do Brasil, mas também no mundo, e Ribeirão Preto não está excluso desta estatística, é a questão das pessoas em situação de rua. Eu converso com o Ricardo Tostes, ele que é presidente do projeto Mudando Vidas e tem muita experiência no assunto, já que ele acolhe várias pessoas nessa situação. Ricardo, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você falasse quais as razões que levam uma pessoa a estar numa situação de rua. Bom, Bahia, são vários os aspectos que pode levar a pessoa em situação de rua, né? Entre elas está o desemprego, né? Está a violência doméstica, está o uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Lembrando que por isso que tem esse termo, situação de rua, né? Ou seja, a pessoa pode estar nessa situação um dia, algumas horas, um ano, 10 anos. Então, por isso que a gente fala situação de rua. Até inclusive há uma dificuldade de fazer um censo dessa população, porque às vezes algumas dessas pessoas estão numa fase transitória, né? Sim. Elas estão no momento em situação de rua, no outro momento já estão acolhidas ou em algum centro igual o seu, sim, ou até mesmo pelas próprias famílias. Sim, e vale lembrar também que essas pessoas em situação de rua, algumas delas são migrantes também, algumas são transitórias, elas estão passando, né? Que elas vão passando pelo país afora, então sim, ela acaba ficando um tempo em alguma cidade, fica um tempo aqui em Ribeirão Preto, e aí é ofertado para elas vários serviços que tem, né, aqui na cidade, para que essa pessoa saia dessa situação, né? Lembrando que pode ser esses vários aspectos, né? Alguma violência doméstica, alguma desemprego, que também não está fácil aqui no Brasil. As pessoas às vezes procuram novas oportunidades ou oportunidades melhores, sim, de emprego, acaba não encontrando. E qual que é a saída? Acaba vindo para Ribeirão Preto, né, que tem muito emprego, né, e acaba lidando com uma situação de não encontrar um emprego, não encontrar uma porta de trabalho e acaba ficando em situação de rua. A gente também tem uma parcela dessa população que sofre com algum tipo de distúrbio, algum problema mental e também com o uso de drogas. Também, isso é muito comum, né, no álcool e drogas, né, essas comorbidades aflorarem, né? E uma coisa que também fica difícil para a equipe de campo ter esse feeling, né, de conseguir enxergar na hora, porque lembrando que ela pode estar sob o efeito de álcool e droga, ou ela pode estar com a comorbidade, com o surto, com alguma coisa ali. Aí vai do manejo da equipe, né, de fazer esse acolhimento e encaminhar essa pessoa para o melhor lugar da rede. Bom, já que você falou do encaminhamento, da abordagem, queria que você desse mais detalhes. Como é que funciona todo esse trabalho? Hoje você estava até falando em off com a gente aqui, que a prefeitura não tem mais, antigamente tinha o serviço do CETREM, hoje esse serviço não existe mais, é todo terceirizado. Como é que funciona toda essa rede? Como é que dá o início da abordagem até o acolhimento? Tá. Hoje na rede aqui em Ribeirão Preto funciona o primeiro equipamento, é chamado abordagem, que hoje a gente tem aqui em Ribeirão Preto, que é 24 horas. Na prática é uma equipe que tem uma equipe técnica que tem uma perua, né? E ela tem alguns pontos aqui em Ribeirão Preto, onde essas pessoas já conhecem esses pontos, se aglomeram, e ela passa nesses pontos e oferece para a pessoa, levando em conta que a pessoa só vai se ela quiser. Ninguém é forçado a nada. A pessoa que quer o acolhimento, a abordagem faz ali, uma pequena triagem ali, em campo, acolhe essa pessoa e leva para chamadas casas de passagem. Hoje, Ribeirão Preto tem uma casa de passagem para 50 homens em situação de rua no bairro Tanquinho, uma casa de passagem, 50 homens aqui na Rua Minas, tem uma casa de passagem feminina lá no bairro Monte Alegre e tem uma outra casa que é mais ou menos casa de passagem, só que trabalha num modelinho mais acima, né, tipo República, que é a Casa Travessia, que fica na João Clapp. Essas são as casas. E tem mais umas 50 homens também, lá onde era o Crespop, no final da Brasil. Esses são os acolhimentos que Ribeirão Preto tem hoje. E tem aqui eu sou o presidente, né, que é um acolhimento do gênero feminino, né, é mais ou menos em modelo República, né, que seria o degrauzinho acima, que eu acolho lá no Jardim Paiva. Essas são as casas de acolhimento que Ribeirão Preto tem. Voltando à questão da abordagem, né, é um trabalho de campo muito específico e talvez até certo risco. Como é que acontece? Como é que a pessoa chega na pessoa em situação de rua? Como é que ela convence ela a participar do processo? Essas pessoas,
elas topam esse desafio ou elas geralmente são mais retraídas e preferem continuar na situação que se encontram? Olha, eu vou te falar mais ou menos por cima, porque eu sou especialista numa outra área, né? A minha abordagem... Mas tem aquele diálogo com quem participa, né? Sim, eu já fiz muito acolhimento, centenas e centenas, né? Agora, especificamente da abordagem, o que eu posso falar é que eles têm uma equipe ali, né? Tem um psicólogo, tem um assistente social, tem um educador. Então, eles vão lá, eles conversam com a pessoa, né? Normalmente, de repente, é um migrante que está vindo de uma outra cidade, precisa dormir. Normalmente é uma pessoa aqui de Ribeirão Preto, em situação de rua há anos, entendeu? E ela vive os modus operantes da cidade e a abordagem vai lá no intuito de oferecer um acolhimento, né? E existe também o Disque 161, que é o Disque Abordagem, que qualquer munícipe de Ribeirão Preto, ao ver uma pessoa na calçada, na praça, ela pode ligar no 161, que é o disque da abordagem, a abordagem vai até o local e oferece esse serviço. Tem que lembrar a população que a abordagem e nenhum outro tipo de serviço não pode obrigar a pessoa. Sim. A pessoa tem que levantar a mão e falar, não, eu aceito. Alguns não querem. A abordagem vai lá e faz o trabalho dela. Se ela não quer, tudo bem. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não existe uma política pública que obriga você tirar a pessoa. Perfeito. Tá? Perfeito. E depois da abordagem, como é que segue esse procedimento? Tá. Chega até a casa de passagem, que é como você disse, é o seu caso e de outros? A abordagem, o processo do fluxo, a abordagem, ela acolhe essas pessoas, ela liga para essas casas de passagem, perguntando qual tem vaga. No mesmo processo, a equipe já vai fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Enquanto tem uma conversando, tem uma outra anotando e tem uma outra ligando. Para onde que vai e tal. Acolheu a pessoa, colocou dentro da perua, leva para a primeira porta que tiver aberta. Cada casa de passagem, por exemplo, uma atende o gênero masculino, outra gênero feminino, outra crianças. Mais ou menos funciona assim? Olha, criança eu não sou hábil a falar, porque é difícil você achar uma criança, um menor, sozinho. Sim. Normalmente tem um pai ou tem alguém ali. Geralmente acompanha, né? O pai ou a mãe. Sim, geralmente acompanha. A abordagem também acolhe famílias. Né? De repente chega uma família nesse mesmo esquema, né? Chega aqui para arrumar um emprego, não consegue arrumar um emprego, essa família vai para a situação de rua. Às vezes é um pai, uma mãe, um filho e tal. Aí tem um centro especializado para acolher a família como um todo. Sim, a abordagem, em primeiro momento, ela vai pegar essa demanda e aí ela, em contato com a rede, com esses equipamentos, com assistência social, ela vai ofertar o melhor lugar para essa pessoa ficar. E como é que funcionam esses trabalhos nas casas de passagem, né? O que vocês podem fazer na questão de saúde, de reinserção na sociedade? Qual que é o tipo de trabalho que pode ser prestado para ajudar essa pessoa a, pelo menos, a enfrentar a situação e sair dessa situação de rua, né? Eu não posso falar dos equipamentos porque cada equipamento tem seu modus operandi, né? Lembrando que também é muito difícil para esse equipamento. Essas casas de passagem, né, por exemplo, Tanquinho tem 50, são 50 homens. Então tem uma equipe, e é uma equipe meio que reduzida. Sim. Então, na prática, imagino eu que é um pouco difícil, né, trabalhar 50 pessoas com uma equipe reduzida. Complicado. Né? Mas aí cada casa de passagem, ela faz o melhor que pode, entendeu? Oferecendo empregabilidade, levando em conta também que um dos primeiros desafios dessa casa de passagem com a equipe multidisciplinar é fazer os primeiros atendimentos como documentação, como exames, né? Levar essa pessoa para uma unidade de saúde, porque como ela está em situação de rua... Tem que fazer um check-up completo, né? Ver se ela tem alguma comorbidade, ver se ela precisa tomar aquela medicação, levando em conta que ela está em situação de rua, ela pode ter alguns transtornos. Se ela está em situação de rua, ela não está tomando medicação. Quando chega na casa de passagem, todo mundo já começa a perceber, os funcionários começam a perceber que está faltando algum remédio, alguma coisa. Por isso que o atendimento psicossocial dessa casa de passagem é importante. Sim. Logo assim que a pessoa chega, para depois encaminhar ela com a rede de apoio, encaminhar ela para o postinho mais próximo, para que ela possa ser medicada, tomar ou voltar a tomar a medicação dela e a casa conseguir trabalhar da melhor forma possível uma reintegração social, uma reinserção social, uma inclusão no trabalho. Isso, cada casa tem o seu manejo, tem a sua forma de trabalhar. E é uma alegria, né? Quando passa por todo esse processo, você por exemplo, que está numa casa de passagem, vê
a pessoa conseguir sair dessa situação, conseguir um novo emprego, um lugar para morar, é uma satisfação pessoal, né? É que no caso tem um detalhe, né? Tem essas casas de passagens, né, que são a moradia para esse público, e na rede existe um degrauzinho acima, que seria a casa que repúblicas. Chamadas repúblicas. A minha, aqui eu estou como presidente, é Casa de Acolhimento do Gênero Feminino. Então, no fluxo, as pessoas que estão ali, né, naquela casa de passagem, a equipe técnica faz uma triagem. Né? Às vezes aquela pessoa ela só está precisando de um recâmbio para ir embora, às vezes ela só está ficando ali 1 ou 2 dias para ir para uma outra cidade ou alguma variável aí. Quando a pessoa está e vai ficar em Ribeirão Preto, a equipe determina, vê ali com os atendimentos e joga ela encaminha ela para cima, ou seja, para mim ou para a República. Por quê? Onde a gente vai trabalhar com mais, como é que eu posso dizer? Com mais técnica, porque nós acolhemos pouca gente. Sim. O nosso limite é 16. Então a equipe inteira consegue fazer um atendimento mais individualizado. Não que a outra não faça, mas é que para a outra é difícil. Tá? Lembrando em conta que tem 50 e várias variáveis dessas 50 pessoas. Quando chega para nós, a gente já é focado em trabalhar a reinserção social e a inclusão no mercado de trabalho. Então, para nós fica um pouco mais fácil fazer esse trabalho, levando em conta que a gente tem uma equipe e faz esses atendimentos mais individualizados. E o nosso trabalho é o quê? Encaminhar ela para o mercado de trabalho, empoderar ela no protagonismo, quando ela arrumar um emprego, quando ela estiver firme, alugar uma casinha e ter a sua vida e não mais viver em situação de rua. Tá certo, é um processo longo e a gente sempre torce pelos finais felizes. Aí sempre dá, viu? O resultado nosso lá pelo menos é 80%. Olha só, uma margem muito boa. A gente tem 6 meses para trabalhar e a maioria, 80% das nossas acolhidas, a gente consegue resolver essa demanda em 3, 4 meses. Ela já está num porto seguro. Tá certo, Ricardo. Eu agradeço aí a sua participação. Obrigado. Trazendo um pouquinho mais de conhecimento sobre essa situação, que infelizmente é um problema grave nas grandes cidades, incluindo Ribeirão Preto. E a gente aí vai trazer muito mais conhecimento, muito mais debate, principalmente sobre as políticas sobre os moradores em situação de rua.